Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 tiveram casado com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram, que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, os saduceus, eles tentando pegar Jesus na palavra, eles inventam uma história e fazem uma pergunta, Eles perguntam sobre a viúva que casou-se com 7 irmãos, mas que nenhum conseguiu ter descendência. E eles querem saber de Jesus com quem essa mulher vai ficar na eternidade, Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, querendo pegar Jesus, eles armaram esta história. E Jesus, sabiamente, ele responde que nesta vida os homens e as mulheres, elas casam-se. Ou seja, nesta vida, Deus, quando ele criou o homem, ele criou a mulher também para que ela pudesse ser um auxiliar, do homem. É tanto que lá em Gênesis, Deus ele fala que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, Mas Jesus também, ele fala bem aqui, que os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento. Jesus aqui, ele quis dizer que a alegria do céu, ela é diferente da alegria do mundo, E a passagem hoje também, ela deixa muito claro o quanto as pessoas, mesmo as de antigamente, elas já enxergavam as coisas de Deus, as coisas do céu, com os olhos do mundo. Muitas vezes, nós não conseguimos ser o que Jesus quer que nós sejamos porque nós enxergamos as coisas de Deus com os olhos mundanos. Nós não abrimos nossos olhos, nós ficamos cegos e muitas vezes essa cegueira ela nos faz pecar e nos afasta de Deus. Jesus, ele também deixa bem claro que essa alegria, ela é diferente, porque lá no céu nós vamos ser como os anjos, porque nós somos filhos de Deus. Que nós possamos, ter sempre essa mentalidade de que aqui na terra nós só estamos de passagem. Nós não vamos ficar aqui, nós não somos daqui. Que nós possamos procurar enxergar as coisas do alto com os olhos de Deus. E como que a gente enxerga as coisas do alto com os olhos de Deus, como Deus quer que a gente enxergue. Para isso, a gente tem que conhecer Deus verdadeiramente. E para conhecer Deus verdadeiramente, a gente tem que participar, a gente tem que procurar saber sobre Ele. A gente pode descobrir muita coisa sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, quando a gente lê a sua palavra, Quando a gente faz orações. Jesus, nas orações, ele fala ao nosso coração. E muitas vezes ele explica o que ele quer de cada um de nós. Hoje, nós vemos que a humanidade ela se afastou bastante da vontade de Deus, Ela não consegue mais ver as coisas do alto como uma coisa importante. E aqui bem no final, o Senhor ele diz que Deus, ele não é o Deus dos mortos, mas do vivo, pois todos vivem para ele. Ou seja, o que eu acabei de dizer, muitas vezes as pessoas, elas esquecem que nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele. Se nós fomos criados por Ele, se nós estamos aqui, é porque Deus ele tem uma missão para cada um de nós. E muitas vezes nós somos cegos, nós não enxergamos, nós nos entregamos somente ao mundo, porque nós fazemos do mundo nosso dono. E Deus é que é o verdadeiro dono das nossas vidas. Que nós possamos
ter na nossa cabeça, que nós possamos ter essa certeza, né, de que aqui é só uma passagem e que nós não sejamos como esses saduceus, né, que nós não sejamos descrentes, que nós não duvidemos da ressurreição, porque é para lá que a gente vai, que nós possamos ser como os santos que foram imitações verdadeiras de Cristo, que nós possamos tentar conhecer a vida dele, tentar conhecer mais profundamente Jesus, para que nós possamos abrir os nossos olhos para as coisas do alto e abandonar essas coisas que nos levam muitas vezes a pecar e que nos afastam de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.